convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. E eu, domingo passado, preguei essa mensagem na nossa igreja. E já havia recebido um convite, do pastor Daniel. E pensando, meu Deus, o que eu vou levar a mensagem para a igreja lá em Alvorada, na cidade de Camorão. E Deus, logo depois de eu ministrar lá na igreja à noite, falou no meu coração: não, você vai levar essa mensagem, você vai trazer essa mensagem à vida da igreja. E eu falei: Senhor, mas, poxa, será? Ele falou: não, entendi no meu coração que assim o fosse. E realmente, a hora que cheguei aqui, ouvindo os cânticos, falando de que o Senhor é o nosso respirar, da nossa necessidade de Deus, de que nós precisamos dEle, que Ele é o nosso tudo, das promessas de Deus, dos milagres de Deus. Ouvindo tudo isso que foi ministrado aqui, eu entendi que realmente aquilo que o Senhor pediu para que nós trouxéssemos foi uma confirmação de que era da vontade dEle. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 42. E nós vamos ler esse salmo todo. São 11 versículos apenas. Já está proposto aí para os irmãos. Abra a sua Bíblia, seu smartphone. Depois pode mantê-los abertos também, para a gente refletir um pouquinho sobre esta palavra tão preciosa de Deus. Eu creio que Deus fala poderosamente através da sua palavra. E creio, como foi dito aqui, você escolheu estar aqui, mas eu creio que não é acaso você estar. E a palavra de Deus diz também que quando a palavra é ministrada e proclamada, ela não volta vazia, ela vai encontrar um lugar e ali ela vai trabalhar e algo poderoso de Deus vai acontecer. Então, o meu convite para você: abra seu coração, esteja focado naquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Talvez uma porção da palavra, um pouquinho ali, Deus vai tocar a tua vida e o seu coração, e aquilo que você está necessitando ouvir. Então, esteja atento, com o coração preparado. Creio que Deus tem muito para ministrar aos nossos corações nessa noite. Diz assim então a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, foi proclamada, Senhor, aqui nesta noite.
Pedimos, Pai, em nome de Jesus, porque cremos que ela é viva, que ela é poderosa, que ela traz salvação, libertação, cura, transformação, que ela traz direção, que ela traz o norte, que ela toca os nossos corações e transforma as nossas vidas. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, que venha ao encontro, Senhor, daquilo que necessitamos ouvir do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, toca as nossas vidas, fala aos nossos corações de forma poderosa, que o nosso coração esteja aberto, preparado, receptivo para receber do Senhor. Pai, que nada possa atrapalhar, que nada possa tirar o foco, Pai, dos nossos corações na Tua palavra. Nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo que venha tentar tirar o foco, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que em meio às minhas palavras, o Teu Espírito Santo venha ministrar aos corações aqui presentes, Pai. Toca vidas, visita, Senhor, nessa noite, transforma, Senhor, salva, Pai, restaura, Senhor. Nós oramos assim, crendo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa, não é isso, irmãos? A Bíblia é maravilhosa. E por que a Bíblia é maravilhosa? A Bíblia é maravilhosa porque ela é viva, ela é a palavra de Deus viva. A Bíblia dá direção para as nossas vidas. A Bíblia serve para nos exortar. A Bíblia serve para nos disciplinar. A Bíblia serve para nos ensinar. A Bíblia é Deus se revelando a nós, mostrando a nós quem Ele é. Através da Bíblia, Deus vai se revelando, vai dizendo para nós, vai ensinando, mostrando a sua glória, mostrando os seus atributos, mostrando quem Ele é e o que Ele deseja de cada um de nós. Por isso a Bíblia também, ela nos mostra quem nós somos a partir de quando vamos conhecendo a Deus. A Bíblia, se nós pensarmos, e a palavra de Deus, que nós entendemos que ela é, resumindo, não é? Ela é a nossa regra de fé, ela é o nosso manual de conduta, ela diz da nossa vida, ela ensina como nós devemos viver, como nós devemos caminhar e o que nós devemos fazer para agradar e viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia é tudo isso. Por isso a palavra de Deus, ela é maravilhosa aos nossos corações. E quando a gente entra no livro de Salmos, então a coisa se transforma de uma maneira maior ainda. Porque o livro de Salmos, e eu creio assim, e eu entendo assim, eu não sei se você já teve essa percepção a ler o livro de Salmos. Você pega um salmo e você começa a ler, e aí você tem aquela sensação que aquele salmo está traduzindo em palavras, expressando em palavras muitas coisas que às vezes você sente, que às vezes você está vivendo, que você está passando, mas você não consegue colocar, expressar. E aí você lê os salmos, você diz assim: poxa vida, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estou passando, eu não conseguia me expressar. E muitas vezes nós vemos os salmistas dizendo de coisas a respeito das nossas vidas, a respeito de nós, falando com Deus, expressando, dizendo coisas a Deus, que às vezes nós mesmos falamos: poxa, eu posso falar isso com Deus? Mas o salmista nos mostra que sim. Muitos salmos trazem essa expressão de um relacionamento do ser humano com Deus, a fala desse ser humano, coisas que o ser humano diz, pensa e se expressa diante de Deus, e Deus também se revela ali através dos salmos, dando direção, dando caminho, dando situações a se resolver nas nossas vidas. Às vezes a gente lê o salmo e fala: poxa, eu estou passando por isso, e aí você continua na leitura e o salmo vai dar um caminho para você de como você pode solucionar aquela situação que você está vivendo, alcançar aquilo que está ali escrito e pôr em prática na sua vida. E esse salmo que nós lemos hoje em especial é um exemplo disso, porque ele vai falar de um homem que estava passando por uma situação muito difícil, e é o salmista, é o que escreve este salmo.
A situação dele era difícil, ele passava por um momento de muita tristeza, porque ele mesmo diz no Salmo aqui, se os irmãos olharem, ele vai dizer que chorava de dia e de noite, as lágrimas eram o alimento dele. A situação daquele homem, o contexto que ele estava vivendo era um contexto difícil. Quando nós olhamos para o Salmo e nós entendemos o porquê, a gente percebe que ele estava longe da sua cidade, longe da cidade de Jerusalém. E se entendemos que ele estava longe da cidade dele, entendemos também que ele estava longe da sua casa. Entendemos também que ele estava longe da sua família, se ele a tivesse. Estando longe da sua família, estaria longe dos seus filhos, estaria longe de sua esposa. Ele estava longe dos seus amigos, porque estava longe da cidade. E para ele, o que mais incomodava e o pior de tudo, porque não estando em Jerusalém, também estava longe do templo. E estando longe do templo, entendendo a teologia dele, daquela época, o entendimento é que ele estava longe da presença de Deus, porque Deus habitava no templo. Se ele estava longe do templo, ele estava longe da presença de Deus. E essa era a situação desse homem. E para ajudar ainda e complicar a coisa, e não bastasse tudo isso, ele, aonde estava exilado, o local onde ele estava, ele era perseguido, existiam pessoas perseguindo, pessoas insultando ele, que eram ditos serem seus inimigos. Então você imagina o contexto, a condição que este homem estava vivendo, a situação que este homem estava vivendo. E como diz ele mesmo no texto, ele chorava noite e dia. Você imagina uma pessoa chorando noite e dia? Que situação que essa pessoa estava? Você imagina? Você já passou por uma situação de você estar vivendo um problema, uma angústia, e você passar o dia inteiro com aquilo na cabeça, angustiado, às vezes chorando, pensando, triste, aquilo te deprime? Essa era a condição desse homem aqui, essa era a condição dele. Agora a pergunta é: quem de nós talvez já tenha se encontrado em momentos assim nas nossas vidas? O irmão Reinaldo disse isso aqui no início, né? Eu não sei como você entrou aqui, não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, mas talvez você está passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por um momento de luta, talvez você está passando por um momento de dificuldade que você chega a estar entristecido, talvez você está desanimado, talvez você esteja abatido, a exemplo aqui do salmista. Talvez você esteja vivendo um tempo de ansiedade na sua vida, como ele também aqui o estava. Talvez você esteja deprimido, como nós entendemos que ele estava aqui. Talvez você esteja sem esperança, desanimado, dizendo assim: a minha vida está um pouco sem sentido, eu não sei o que eu vou fazer dela, o que eu não vou fazer, eu estou desanimado em alguma área da sua vida ou em alguma coisa. Como disse o Reinaldo, eu também não sei, mas eu estou dizendo o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso eu quero convidar todos que estão aqui, porque talvez não estejamos vivendo isso, mas já vivenciamos em um outro momento, ou podemos em algum ou outro momento da nossa vida passar por situações parecidas como essa. Mas eu quero olhar com você e olhar para esse momento do salmista e entender com você, pensando que o Salmo dá direção para nós e nos ensina. Eu quero entender com você e aprendermos a encarar, como encarar a vida e quando nós estivermos vivendo ou estivermos numa situação parecida com essa aqui do salmista, onde a gente diz assim: Senhor, para mim já não dá mais, estou sem esperança, para mim está difícil. Eu quero olhar com você e eu quero convidar mais uma vez você a estar com o teu coração muito, muito aberto e focado, porque eu tenho certeza que Deus deseja falar contigo.
Quando a gente olha para esse texto aqui, a água está aqui embaixo, né, irmãos? Amém. Quando nós olhamos para esse texto aqui, e olhando a atitude do salmista, a primeira coisa que nós percebemos aqui, e que o salmista faz, e que nos ensina, quando nós estivermos vivendo momentos de dificuldade, ou um tempo de dificuldade, ou um momento de tristeza, ou um momento de desânimo, falta de esperança, a primeira coisa é reconhecer a sua necessidade de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. A gente olha aqui no texto e a gente vê que diante daquela situação que o salmista vivia, diante daquele caos que estava a vida dele, diante da tempestade que ele estava enfrentando, vivendo na sua vida, a primeira coisa que o salmista faz aqui é reconhecer a sua necessidade de Deus. Ele reconhece que ele precisava de Deus, que Deus era aquilo que faltava para a vida dele e ele precisava do Senhor. Quando a gente lê os primeiros versículos aqui, 1 e 2, a gente vê na fala do salmista, quando ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista ansiava por Deus, ansiava pela presença de Deus. O salmista estava reconhecendo aqui que o que ele mais precisava na vida dele, o que mais importava na vida dele, é estar na presença de Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus na vida dele. Como se ele estivesse dizendo assim: poxa, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, porque se eu tenho Deus, eu tenho a vida em mim. Se eu caminho com Deus, se eu estou com Deus, a vida está em mim, porque eu estou caminhando com a fonte de vida. Ele estava reconhecendo que tudo que ele precisava para viver é Deus. Numa situação difícil, de angústia, tristeza, passando por um momento difícil da sua vida, porque se nós pensarmos no contexto dele e nos colocarmos no lugar dele, e ele pede Deus, eu preciso de Deus. Ele entende que Deus era aquele que ia suprir na vida dele aquilo que ele estava passando, aquela situação que ele estava vivendo. Deus que viria a sua alma e curaria tudo aquilo que ele estava sentindo. Quando a gente olha a analogia do texto aqui, não é? Fazendo uma analogia que o salmista aplica aqui, quando ele vai dizer: a corça anseia por água, a corça deseja, e assim também eu anseio por Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, eu anseio pela presença do Senhor, eu anseio por Deus, eu anseio por ti, a minha alma anseia por ti. Quando a gente olha para esta fala e a gente fica pensando, por que que a corça busca água? Por que que a corça quer água? E claro, a resposta fica muito clara para nós. Porque se ela não bebesse água, se ela não tivesse água para beber, ela morreria. Ela não teria vida, ela perderia sua vida. A gente sabe isso aí por pesquisas. O ser humano, por exemplo, se nós ficarmos 45, 50 dias sem comer, o nosso corpo aguenta. Mas a água, 3 dias, 5 no máximo. Se nós não bebermos água durante esse tempo, provavelmente nós morreremos. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. A corça, ela procura pela água porque ela procura pela vida. Porque se ela não bebe a água, ela morre, ela procura pela vida. E da mesma forma, eu preciso de Deus, eu preciso desta vida que está em Deus. Sem Deus eu não tenho vida. Se eu não estiver em Deus, eu não tenho vida. Era isso que ele estava dizendo. Ele reconhecia que o que ele precisava era Deus e era o Senhor. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus.
principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, onde as pessoas têm se afastado, as pessoas têm buscado reverenciar o seu eu, para mim, as coisas para a minha vida, e têm deixado Deus de lado, têm buscado na sua autossuficiência a solução para os seus problemas e para a sua vida, e têm deixado Deus de lado, porque nós somos abastecidos por tanta tecnologia, por tanta facilidade, por tantas coisas que nos rodeiam, que nós achamos que nós somos super poderosos, vamos dizer assim. Nós somos autônomos, nós conseguimos fazer. A gente vê hoje as mensagens e as pregações voltadas muito para o eu posso fazer, eu consigo, eu chego lá, eu vou. E aqui o salmista está dizendo assim: não, o que eu preciso é Deus. Sem Deus eu não vivo. A minha vida necessita do Senhor, de Deus. E essa é a maior verdade. Sem Deus, nós apenas sobrevivemos neste mundo, mas nós não vivemos. Nós apenas sobrevivemos. Sem Deus nós não temos vida, vida em abundância. Por isso que nós precisamos de Cristo, foi cantado aqui. Sem Cristo nós nada somos, nós precisamos, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E nós só temos vida se nós estivermos vivendo na presença, caminhando na presença, estando junto com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E quando o salmista está dizendo assim, que a alma dele tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando se fala Deus vivo, é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, um Deus que nós precisamos nos relacionar com Ele. O salmista estava dizendo que a sua vida só poderia ser vivida num relacionamento íntimo e constante de comunhão com Deus, que a vida dele só teria sentido se ele vivesse e caminhasse num relacionamento íntimo e constante na presença do Senhor, porque é um Deus vivo, um Deus que dá vida, um Deus que transforma vidas, um Deus que nos criou e nos conhece e sabe como funcionamos. Por isso só Ele pode nos conduzir de forma perfeita. Por isso a nossa vida só faz sentido nele, no Senhor, um Deus vivo, um Deus que está constantemente um Deus que está constantemente trabalhando, um Deus que está constantemente operando nas nossas vidas. Por isso nós precisamos buscá-lo constantemente. Precisamos estar cheios dele, cheio da presença dele, cheio da vida dele em nós. Nós precisamos. A palavra do Senhor diz a respeito de Deus e da sua atividade e do seu movimento, quando Ele traz ali em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, o próprio Deus falando para nós: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo, vocês não reconhecem? Está ali o texto para você. Estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Paramos nessa parte aí. A nossa busca de Deus, irmãos, o nosso desejo por Deus, a nossa busca precisa ser diária, precisa ser constante. A experiência que eu vivi há um tempo com Deus, eu vinha nessa igreja tantos anos atrás e tive uma experiência. Se eu for viver só daquela experiência, eu vou morrendo pouco a pouco. Eu preciso me relacionar com Deus constantemente, porque Deus está me renovando constantemente. Eu estou aprendendo de Deus constantemente, eu estou conhecendo Deus constantemente. Oséias fala isso, não é? Capítulo 6, verso 3. Oséias vai dizer isso para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato contínuo, não pode parar. A gente precisa estar buscando a Deus constantemente, orando, lendo a palavra, buscando, se preenchendo da presença de Deus, do Espírito Santo, buscando a sua presença em comunhão, em oração, no seu devocional, na sua vida, porque nós precisamos do Senhor.
Nós precisamos conhecer mais aquele que nos conhece, aquele que sabe de nós. Tem uma música que fala sobre isso. Diz: eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Não tem uma música que diz assim? Se eu falar que é do Kleber Lucas, o povo vai falar: o Kleber Lucas já, né? Mas ele foi inspirado naquele momento. Então, a gente entende que é uma verdade. Eu preciso aprender de Deus, eu preciso buscar a Deus. Anseie pelo Deus vivo. Esteja vivendo você o que estiver passando, por aquilo que você estiver passando, a sua primeira ação, a sua primeira atitude, como o salmista faz aqui, é desejar, ansiar pelo Senhor, buscar a Deus, porque Ele é fonte de vida. Fonte de vida. Deus é fonte de vida. Se eu quero ter vida, eu preciso buscar a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para o texto aqui também, ele vai nos ensinar que diante de um momento difícil, diante de momentos de desânimo, de abatimento, nós precisamos entender também que o passar por isso, o viver isso, não significa que nós tenhamos falta de fé na nossa vida. É interessante a gente olhar aqui. O texto vai dizer assim, o salmista, verso 3 e 4: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Essa era a fala. E ele diz: quando me lembro dessas coisas eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com os cânticos de alegria e ação de graças, e em meio à multidão que festejava, ele estava dizendo: poxa, eu sou de Deus, eu caminho com Deus. Como que eu vivo uma situação assim? E a pessoa pergunta: onde está o seu Deus? O salmista, ele está dizendo aqui que a sua tristeza era tamanha, e como nós já falamos, e o texto diz, que as suas lágrimas eram o alimento dele, de dia e de noite as lágrimas dele eram o seu alimento. E ainda mais porque ele dizia assim, e para mim é o principal motivo, os inimigos olhavam para ele e diziam assim: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Como se eles dissessem assim para ele: rapaz, o que você está passando aí? Esse sofrimento, essa tristeza, essa depressão, esse desânimo, cadê o seu Deus que não está aí te sustentando? Cadê o seu Deus que não está aí te fortalecendo? Cadê o seu Deus que não está aí te livrando dessa situação? Que Deus é esse que você serve? Como se eles estivessem dizendo para ele assim: olha, você diz que é o cara que ia à frente ali no serviço da igreja, ou do templo, vamos dizer assim. Você era um cara super espiritual, você era o líder do louvor, você era aquele que ministrava, aquele que orava, era um intercessor, e você está passando uma situação dessa? Crente, crê em Deus, passando uma situação dessa? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Quando você está passando por momentos assim, de abatimento, de tristeza, desânimo, o inimigo, ele vai tentar minar a sua fé. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Porque muitas vezes você está vivendo situações assim na sua vida, e o inimigo vem no seu ouvido e fica te falando. E aí você mesmo começa a pensar sobre isso. Poxa, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu venho na igreja aqui todo domingo, venho na EBD, estudo, venho à noite, eu leio a palavra de Deus, eu faço o meu devocional, eu sou dizimista fiel na igreja. E como eu estou passando por uma situação assim? Por que eu estou passando por uma situação assim? E nós nos perguntamos, nós começamos a duvidar de nós mesmos, e talvez isso nos abata mais do que o problema em si. Essa crise talvez de fé, esse questionamento que talvez venha ao nosso coração. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que essa voz ressoe no seu coração, que essa voz fique na sua mente, e que ela vá achar morada no seu coração,
perguntando: onde está o seu Deus? Cadê seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo essa situação? Por que esse câncer chegou na sua vida? Por que isso? Por que esse problema financeiro? Por que isso se levantou sobre a sua vida? Cadê o seu Deus? E você começa a se perguntar, e a partir do momento que você internaliza isso no seu coração, você vai se entristecendo mais e mais, e sabe o que vai acontecer? Você começa a se afastar de Deus. Você fica frustrado, você fica, como diz um livro que um autor chamado Philip Yancey escreveu, você fica decepcionado com Deus. Mas o inimigo vai plantando essa semente no teu coração. Você começa a desanimar das coisas de Deus, de estar na casa de Deus, de vir na casa de Deus, por conta da sua crise de fé. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente percebe que estava acontecendo isso com o salmista, e ele começa a duvidar. Mas uma coisa, e eu preciso dizer para você, a maneira como você precisa trabalhar isso no seu coração, e por isso que eu disse hoje, que foi dito hoje sobre as promessas de Deus, que o Reinaldo disse aqui, nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Para nós cuidarmos disso e blindarmos nosso coração, nós temos que voltar os nossos corações e as nossas mentes para as promessas de Deus nas nossas vidas. Se nós percorrermos o Salmo, nós vamos perceber que o autor, ele começa a lembrar das coisas de Deus, de quem Deus é e por que Deus é, e crê que as promessas de Deus, pela fidelidade de Deus, se cumpririam na vida dele. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus, e uma coisa que a gente vai lembrar quando lembrarmos da promessa de Deus, é que uma coisa Deus não prometeu para nós, e a gente ouve isso direto: Deus não prometeu que nós não teríamos aflições, não é verdade? Não é verdade isso, irmãos? Deus não prometeu para nós: você não terá aflição, você não passará por lutas. Isso não existe para a vida do crente. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por aflições. Isso o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. A grande diferença é como nós encaramos isso, como nós percebemos isso. E nós podemos sair de uma situação assim, com a nossa fé mais fortalecida, mais amadurecidos. Porque numa outra coisa nós precisamos crer, e o Senhor Jesus diz para nós: teremos aflição, mas Ele diz assim: olha, você precisa ter bom ânimo, você precisa levantar sua cabeça, você precisa perseverar. Está difícil, você está abatido, está desanimado, o problema está aí, mas você precisa erguer a cabeça, você precisa olhar para frente, você precisa caminhar, você precisa se pôr a caminho. Eu estou na sua vida, eu estou trabalhando, eu estou agindo, porque a promessa de Deus é que Ele estaria conosco. Então Ele está conosco, e isso eu preciso tomar posse. Hoje a gente fala muito disso, né? Tome posse. E tem muita coisa aí que a gente não pode agir dessa forma e querer mandar em Deus. Mas tomar posse dessa promessa nós devemos, isso é uma obrigação. Deus é fiel, Ele cumpre. Ele diz que estaria conosco. Deus está aí, Ele está com você. Mesmo na sua angústia, mesmo no que você está passando, mesmo que você está vivendo hoje aí agora no banco. Talvez o irmão que está do seu lado não saiba daquilo que você está passando, mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Ele está com você porque Ele prometeu que estaria junto contigo. Ele te acompanharia, Ele te daria suporte, Ele te sustentaria, Ele conduziria a sua vida. E a palavra do Senhor também é muito clara. Salmo 46 diz para nós: o Senhor é socorro bem presente em tempo de tribulação. Aleluia. Ele é presente no momento que nós estamos mais atribulados, mais angustiados. É o tempo que o Senhor se faz mais presente na nossa vida. Abraça, agarra, caminha junto, está conosco, nos conduzindo. E nós precisamos crer nisso, porque é promessa de Deus. A promessa de Jesus é essa: eu estarei convosco. Ele está conosco. Então a promessa não é: vou te livrar da aflição, das lutas, mas eu estarei com você nelas, eu passarei com você
nelas eu estarei conduzindo você até a frente. É o que o Senhor está dizendo. Aleluia. Nós precisamos crer nisso. Como diz um jargão, que já virou um jargão evangélico, não é? Mesmo que eu estiver em meio à tempestade, Jesus está no barco comigo. E nós precisamos crer nisso. Aleluia. Às vezes nós nos esquecemos, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Precisamos viver isso. Uma outra coisa que nós olhamos aqui, que o salmista nos ensina e o Salmo nos ensina, é que a oração, ela é essencial nas nossas vidas. Deus em primeiro, a gente busca a maior necessidade, né? Precisamos reconhecer que a presença dEle está conosco, que Ele está conosco. Não precisamos ter crises de fé, porque vamos passar por lutas, mas Ele está conosco. Mas precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos relacionar com o Senhor. O salmista nos ensina que a oração é essencial. Nós precisamos compartilhar com o Senhor as nossas angústias. Você precisa compartilhar com o Senhor a sua dor. Você precisa compartilhar com o Senhor aquilo que você está sofrendo, aquilo que está angustiando você. Diante de Deus você não precisa criar máscaras, porque às vezes a gente quer orar a Deus, mas a gente quer criar máscara. A gente quer tampar as coisas, mas Deus sabe o que está no seu coração. Você pode falar: Deus, eu estou angustiado. Como ele falou: Deus, eu estou chorando dia e noite, eu estou sofrendo, minha alma está triste, eu estou angustiado, sofrendo. Nós podemos nos abrir diante de Deus, abrir o nosso coração, falar com Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, porque Deus já sabe o que você vive, Ele sabe do seu coração. Mas quando você diz a Deus, você está convidando Ele para fazer parte da sua luta, da sua história, para caminhar contigo, para conduzir a sua vida. E tem uma coisa muito linda em tudo isso, que a oração é um relacionamento com Deus. Não é só um falar e um jogar diante de Deus, mas Deus também fala conosco. E se nós prestarmos atenção aqui, o salmista, ele estava conversando e falando com Deus, e ele diz os versos 6 ali, 7, não é? A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Hermon. Abismo chama abismo, ele diz, ao rugir das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalumes se abateram sobre mim, dizendo: olha Deus, o que você está fazendo na minha vida, olha como é que eu estou, um abismo, eu estou indo de uma coisa para outra, parece que a coisa está pior a cada dia, Senhor, eu estou triste, a minha vida está acabada. Ali para o verso 9 para frente, a parte B ali, ele vai falar assim: por que te esqueceste de mim, Deus? Por que eu devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele vai dizer: Senhor, até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando aonde o Senhor está. Ele expõe ao Senhor a sua vida. Mas olha que coisa linda, e que Deus, como Deus vai falando, e como Deus ministra aos nossos corações na oração, e o Espírito Santo fala ao coração dele, e ele mesmo vai emitindo palavras a respeito de Deus na oração dele. Ele diz assim: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor. Ele está dizendo: Deus é fiel, Deus é um Deus de amor. Ele está reconhecendo isso. Ele continua dizendo ali: é a minha oração ao Deus que me dá vida. O Deus que me dá vida, esse é o meu Deus, o Deus que dá a vida para mim. Se eu posso ter a vida, se eu posso sair dessa condição, é só em Deus. Ele estava reconhecendo isso, e ele vai dizer: direi a Deus, a minha rocha, a minha rocha. Ele estava reconhecendo, e o Espírito ministrando ao coração dele, e em meio àquela angústia, Deus foi falando com ele. Então ele foi entendendo isso, que Deus era a rocha, que Deus era a base, que Deus era o fortalecimento. Jesus diz para nós: constrói a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos crer nisso. O Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que concede o seu amor fiel, porque Ele é fiel. Por isso podemos crer nas suas promessas, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir, e isso vai fortalecendo o nosso coração, trazendo consolo à nossa alma, dando entendimento de que Deus é tudo para nós, nos fortalecendo em nossa fé. Ore, tenha uma vida de oração com o Senhor. Exponha para Deus a sua vida, coloque tudo diante dEle. Você fala, Deus ouve, Deus ministra, Deus consola, Deus te fortalece.
E caminhando aqui para o final, nós entendemos aqui que o salmista nos ensina que, ao passar por tudo isso, a entender tudo isso, onde ele busca primeiro a Deus, depois ele entende que a fé dele não poderia ser abalada por ele estar vivendo por problemas, mas ele precisava ser fortalecido ali, e Deus estava com ele. Faria isso na oração, buscando a Deus, sendo ministrado, ouvindo de Deus, sendo trabalhado por Deus. Então o salmista vai entender que a solução para a vida dele e para tudo na vida dele estava em Deus, somente Deus. Por isso, irmãos, ele inicia o salmo dizendo assim: a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele poderia dizer assim: a minha alma anseia por poder. Se eu tiver poder, eu consigo resolver os meus problemas, eu busco e consigo resolver. Ele poderia dizer: a minha alma anseia por dinheiro. Se eu tiver dinheiro, o dinheiro paga tudo, eu consigo subornar, sair dessa situação. A minha alma anseia por influência. Eu poderia ter influência. Se eu tiver influência, eu consigo coordenar, mandar aqui, fazer ali. Mas ele não diz isso. Ele diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. E se você prestar atenção, por todo o salmo ele vai dizendo que o Senhor era o Deus vivo, que Deus era o seu Salvador, que Deus era fiel, que Deus é o Deus de amor, que Deus é o Deus que dá vida, que Deus é a sua rocha, que Deus é o que socorre, que Deus é aquele que está com ele, que Deus se faz presente na vida dele, e ele vai entender que Deus é a solução, que Deus é aquele de quem ele precisa. E aí vem um entendimento no coração dele, que é o versículo que é mais conhecido aqui, que nós lemos. Ele vai dizer assim: se Deus é tudo isso, se Deus é Deus poderoso, se é de salvação, se Ele me socorre, se Ele está comigo, se a presença dEle é comigo, se Ele me fortalece, aí ele olha para ele e se pergunta: então por que você está abatida, minha alma? Numa versão Almeida Revista e Corrigida. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está tão perturbada assim dentro de mim? Você não conhece o seu Deus, você não sabe quem é o seu Deus, você não sabe o que Ele faz, quem Ele é. Por que você está abatida? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? E aí ele vai dizer: espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois eu sei que Deus é o meu socorro, porque Ele vai resolver as minhas situações, Ele vai vir sobre a minha vida. Eu preciso esperar em Deus, esperar no Senhor. O salmista sabia disso. Por que você está perturbado? Por que você se perturba? Por que você está abatida, minha alma? Você não conhece esse seu Deus, você não sabe quem Ele é. Espera nele, espera em Deus. O salmista sabia que ele já tinha passado por muitas situações, por muitas lutas na vida dele, e em todas elas o Senhor já tinha socorrido ele. Por que ali o Senhor não estaria com ele? Isso vem à mente, o coração dele, momentos difíceis na vida dele, e Deus sempre o amparou, Deus sempre o amparou, Deus sempre cuidou dele. Por que está assim, ó minha alma? Deus não é fiel? Por que está assim, ó minha alma? Deus não é cumpridor das suas promessas? Por que está tão triste? Por que está tão angustiado? Espera em Deus, coloca a sua esperança em Deus. E eu digo para você, você pode estar até passando por momentos difíceis na sua vida, talvez esteja complicado o que você está vivendo, só você sabe disso, só você sabe disso. Mas eu quero dizer para você que é só um momento da sua vida. Olha para o teu passado, olha para tudo que você já viveu, para tudo que você passou. Lembra de outros momentos difíceis que você passou na tua vida. Lembra das situações difíceis que você já passou lá para trás. E nessas situações difíceis, lembra-se que o Senhor socorreu você. Coisas mudaram e aconteceram na sua vida que você não esperava.
E aquilo transformou e mudou, e você venceu, e outras batalhas, surgiram outros problemas, mas você foi vencendo um a um, porque Deus estava contigo. E se você chegou até aqui, está hoje aqui, porque Deus conduziu, e você é um vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Será o que você vive agora e passa agora, o Senhor não socorrerá? Com certeza sim. Espera em Deus. Vários versículos da palavra do Senhor nos estimula a isso. Salmo 33, 20 diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Todos vocês também, Salmo 31, 24, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 25, 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu, ó Deus, é o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Salmo 37, 4 diz: espere no Senhor, ande nos seus caminhos, Ele o exaltará, para que você herde a terra. E Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espere no Senhor. Espere no Senhor. E eu quero concluir aqui com você e dizer para você algo muito importante. Essa espera no Senhor não é uma espera passiva, não é uma espera onde eu vou sentar aqui com meus problemas, baixar minha cabeça, ficar lamentando e esperando que Deus vá lá resolver. Não, a nossa espera no Senhor é uma espera ativa, uma espera viva. Nós nos movimentamos. Diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que se move, uma espera que se move, uma espera ativa. Eu estava vendo esses dias uma ministração e foi dado um exemplo que cabe muito bem aqui para a gente. Uma mãe que está esperando um bebê. Tem alguém grávida aqui? Tem? Não? Tem? Alguém grávida aqui esperando um bebê? Não, né? Mas está bem. Uma mãe esperando o bebê, ela está à espera deste bebê. O que acontece? Está parado? Está tudo? Não, ali dentro há uma vida em desenvolvimento, agindo, trabalhando. A nossa espera é uma espera ativa. Quando nós esperamos no Senhor, é a exemplo de Davi na sua luta com Golias. Davi sabia que Deus ia à frente, sabia que Deus daria vitória, ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, mas Davi foi buscar o seu caminho, ele foi atrás de Saul, ele experimentou a roupa, não serviu, ele foi para frente, pegou o estilingue lá, o afunda, colocou a pedrinha e foi para cima e mandou na testa do gigante. Ele fez a parte dele, ele não ficou esperando sentado, a espera ativa. Você precisa caminhar, ir para frente. Os espias que entraram na terra prometida para ver como ela estava, eles tinham a promessa de Deus, Deus já havia prometido para eles a terra, mas eles foram lá para ver como que era, para ver como que eles iam fazer. Eles fizeram a parte deles. Nós precisamos viver a espera do Senhor, mas caminhando, indo. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, caminha, vamos para frente, vamos caminhar. Nós precisamos crer, precisamos colocar as nossas vidas diante desse Deus vivo, esperarmos nele, caminharmos com ele, e com certeza o Senhor nos dará a vitória em todo o tempo, e nós precisamos crer, como foi dito aqui, quem crê no milagre, todo mundo disse, eu creio. Quem crê nas promessas de Deus, eu creio. Então nós precisamos esperar no Senhor, crer nas suas promessas e vivermos cada uma delas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se colocar diante do Senhor. Como eu disse para você, eu não sei o que você vive, o que você passa, quais são as suas lutas, quais são os seus traumas,
o que você carrega, o que traz com você, o que tem perturbado a sua vida em alguns momentos. Mas uma coisa eu sei que o Senhor disse para você: busque a Ele em primeiro lugar. Ele é o principal na sua vida. Não tema por passar por aflições. Olhe e creia, o Senhor está com você. Não é que você tenha falta de fé, não. O Senhor está contigo, Ele caminha com você. Busque em oração, coloque a tua vida diante dEle, convide Ele para lutar a tua luta, convide Ele para caminhar juntamente com você na tua história, e creia que a solução está nele. Espera em Deus, espera em Deus, pois você ainda o louvará. Quer dizer, você vai sair dessa situação, você vai conseguir sobressair desse momento que você está vivendo, e isso vai ficar para trás, porque o Senhor é contigo. E uma coisa eu quero pedir e convidar você a lembrar-se sempre de uma coisa: você conhece o Senhor Jesus. Se você não conhece Jesus, se você não tem uma experiência com Ele, então hoje é o dia também de você entregar a sua vida a Jesus, colocar a sua vida diante dEle. Ele é a água da vida, Ele é fonte de vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, tenha um relacionamento com Ele e comece a caminhar com Ele. Mas se você conhece a Jesus, lembre-se disso: Ele é água viva. Reconheça e saiba que Ele tem poder, saiba que Ele é seu Salvador, saiba que Ele é aquele que cura, é aquele que opera milagres, como foi dito aqui. Saiba disso, saiba que Ele é o Senhor que entra com providência em nossas vidas. Ele é o Deus da providência. Em todo tempo Ele está entrando com providências sobre nossas vidas. Saiba que Ele é libertador. Então saiba que você pode esperar no Senhor. Espera nele, espera no Senhor. Creia nas promessas de Jesus para a tua vida. Creia nos propósitos do Senhor para a tua vida. Deus tem propósito para a tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Abrace isso. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem algo novo para você viver na presença dEle em todo o tempo. Continue buscando a sua presença e esperando por Ele, aguardando por Ele, confiando nele, caminhando com Ele, pois Ele é fonte de vida. Aleluia! Ele te visita nesta noite, Ele toca o seu coração nesta noite, e Ele diz para você: filho, estou contigo, estou contigo. Vamos caminhar junto. Abrace, caminhe, busque o Senhor, busque o Senhor, busque o Senhor, espera nele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, ela falou, Senhor, aos nossos corações, e alguns de nós foram tocados em alguns momentos da Tua palavra. Pedimos, Pai, ao Senhor que então venha nos certificar, venha colocar e fortalecer isso que o Senhor falou, o coração de cada um. E aquele que ouviu e que recebeu do Senhor em determinado momento, que ele possa se colocar diante de Ti e dizer: Senhor, eu ouvi do Senhor, eu creio nisso, e eu estou tomando isso para a minha vida, e eu tomo uma decisão a partir de hoje, de caminhar com o Senhor em todo momento. O Senhor ser a principal coisa da minha vida. Eu quero estar com o Senhor, viver com o Senhor. A minha vida a partir de hoje vai ser uma nova vida, caminhando com o Senhor, independente de lutas, de problemas, do que eu esteja passando, mas confiado no Senhor, de que serei vencedor. E enquanto vivendo, vou proclamando, testemunhando, vivendo o amor de Deus e dizendo para todo mundo desse Deus maravilhoso, que cuida e principalmente salva, dando a vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja o Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Que a Tua palavra seja poderosamente trabalhada nesses corações. E eu oro assim, pedindo as Suas bênçãos,
a vida poderosa do Senhor na vida de cada um aqui. Eu oro e creio assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém